A questão é, eu fico muito assustado com essa sanha, com essa estrutura anticapitalista que é a constituição do próprio Estado. Na medida em que o Estado é uma estrutura parasitária, o Estado é fundamentalmente uma estrutura que vive de explorar por meio de impostos, por meio de tirada de dinheiro compulsória do cidadão, do trabalhador. Então, alguns autores liberais vão ser assim um pouco mais enfáticos em dizer que o Estado é uma espécie de organização criminosa que foi, vamos dizer, incensada por uma estrutura e que vive disso, de cometer crimes contra os indivíduos e contra as liberdades. Não estou dizendo que você esteja dizendo isso, mas autores que estão no nosso lado de cá, alguns apontam bem radicalmente para essa afirmação, e cá entre nós eu concordo plenamente. Agora, é possível, dentro de uma estrutura estatal, que é fundamentalmente anticapitalista, porque ela pune o empreendedor, ela pune o livre mercado, ela pune a criação de riqueza. É possível a gente implementar isso no dia a dia do país, quer dizer, uma visão diversa, e fazer essas pautas passarem? Olha, Denis, a sua pergunta é excelente e ela toca no cerne do problema, que tem uma questão de gestão e política e tem uma questão de cultura na tua pergunta, né? A questão de cultura é o espírito antimercado do governo. Isso é uma questão cultural. Nós vamos tratar disso. E tem uma questão prática, que é como fazer o Estado de Direito funcionar. E aí eu sou muito fã do nosso amigo Hayek, aqui, o seu livro aqui, ó, igual o livro do Denis aqui, que é... Leia o Hayek. Que no caminho da servidão, você sabe muito bem, num dos capítulos que ele fala assim, olha, na verdade, assim, o que distingue o Estado totalitário do Estado democrático é o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquilo que é fundamental, é a regra do jogo. Porque a regra do jogo é que faz com que os nossos talentos se desenvolvam. E é interessante que quando você acredita nos princípios do Estado de Direito, a lei é simples e clara e genérica. Agora sim. Como é que você está, Felipe? Ô, Denis, tudo bem? Eu estava vendo você fazer a apresentação de todo mundo e eu estava excluído da festa, pô. Quem precisava ser apresentado não estava. Não, eu aproveitei enquanto você estava aí nos bastidores para apresentar essa luzinha aqui toda nheco-nheco aqui atrás. É uma coisa... Ó, aqui, eu vou começar aqui, ó, com uma recomendação de uma leitura aí sim, muito hein? especial, hein? Agora sim, hein? Baita honra, Né? baita honra. Ó, Espetacular. agradecer demais, viu, por você ter aceitado esse convite para a gente bater um papo aqui. Eu admiro muito a sua coragem, a sua história. Então, baita prazer. A gente que se encontrou assim de passagem em alguns eventos, né? A gente se encontrou em Campinas, depois ali em Floripa. Lá, em Floripa foi ótimo, um evento muito bacana lá. Tá rodando para todo lado, né? Rodando para todo lado, é isso aí. E agora, olha, então, com os nossos candidatos aí, vou rodar mais ainda. Agenda já tem uma galera muito boa aqui, para nos ouvir. Li, primeiro assim, olha, para matar uma curiosidade, assim, você podia falar um pouquinho mais sobre você, assim, para que a gente possa te conhecer melhor. Você é um cara já conhecido por boa parte dos brasileiros pelo trabalho que realiza como cientista político, mas eu queria te ouvir um pouco mais assim a respeito desse seu histórico e depois a gente vai entrar nos temas quentes, nas tretas que a moçada quer saber. É isso aí, é isso aí. Bom, Denis, deixa eu contar rapidamente, você conhece já um pouco a história, mas eu acho que nem todo mundo conhece. Eu sou cientista político, eu falei que política em casa, eu estava falando agora com o Marcelo lá na nossa live, que eu falei, em casa geralmente se discute muito de futebol, de negócio, tá? Em casa assim, o assunto predileto era sempre política. Então, para aprender a debater em casa, já no debate político, eu já vi que, puxa, eu tinha que ler mais, tinha que ler história, tá? Eu comecei a gostar de história, e daí foi um passo para ciências políticas, né? Quando eu chegou na faculdade, eu já sabia o que eu queria estudar. E eu fui estudar na França, porque a gente está falando aí começo dos anos 80, o Brasil ainda estava na fase dos governos autoritários, né? E aí a discussão de política no mundo autoritário não existe. A gente está falando aqui do Hayek, do nosso Hayek aqui, isso aí, não existe, tá certo? Precisa ter um lugar onde há o debate, né? Porque se não tem debate, as coisas não é.
Então eu fui estudar nos Estados Unidos e na França, me formei lá, e quando eu voltei ao Brasil, eu segui o teu caminho de escritor. Eu escrevi o meu primeiro livro, eu publiquei, eu tinha 26 anos, chamava Brasil, uma Democracia em Perigo. Foi em 1990 esse livro. E esse livro me abriu o caminho para o jornalismo político. Um editor da Gazeta Mercantil, então, que era o tipo do Valor Econômico daquele tempo, leu o livro e me convidou para ser editor de política, mas para escrever praticamente sobre política externa, porque ninguém queria saber muito de política externa naquele tempo. Tal. Então eu escrevi sobre política externa, política brasileira e tal. E depois ali eu fui escrever no Estadão e entrei no jornalismo político aí na TV e no rádio. Fiz rádio, TV Manchete e Record. Depois ali eu abri minha própria editora, criei uma revista de política, que é a República, que foi uma grande revista já pensando a política com P maiúsculo, tal, era uma revista bem legal. E a Bravo, que era a grande revista de arte e cultura no Brasil. Eu vendi as minhas revistas para Abril, me tornei diretor superintendente na editora Abril, e depois eu fui fazer um mestrado em administração pública em Harvard, na Kennedy School. E na Harvard Kennedy School surgiu a ideia de fazer o CLP. Eu falei, puxa, eu quero voltar para o Brasil, criar uma instituição para formar lideranças públicas e melhorar a qualidade da gestão pública baseada em dados e evidência. Então, aí criei o CLP e comecei esse enorme trabalho com estados e municípios pelo Brasil. Né? Nós formamos mais de 9 mil líderes públicos, nós trabalhamos com centenas de cidades e estados, e isso me deu a experiência prática de quando essa combinação de um bom líder a fim de comprar briga política com dados e evidências, como a gente consegue fazer as matérias serem aprovadas no Congresso. Todo mundo fala, o Congresso, o corporativismo. Não, quando o governo tem as pautas claras, está disposto a comprar brigas políticas, tem bons aliados que são, eu digo, os bons líderes públicos e consegue mobilizar a sociedade, você fura a bolha do corporativismo e aprovam reformas importantes. Por isso que vários estados aprovaram reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma educacional, e assim se avança com a agenda da reforma. Agora, se o governo não sabe quais são as suas prioridades ou não quer comprar a briga para defender suas prioridades e não é capaz de mobilizar a sociedade, o corporativismo vai sempre vencer essa batalha. Né? Então, eu acho que isso mostra que, na verdade, ao ser candidato a presidente da República, eu trago essa bagagem do conhecimento do estudo político, com o jornalismo político e com a experiência prática de trabalhar com tantos estados e municípios que toca um princípio muito caro a mim, a você e a todos nós do Partido Novo, que é a descentralização. A gente tem que descentralizar o poder, tem que devolver poder para estados e municípios, que é aí que estão os grandes laboratórios que vão testar as boas políticas públicas inovadoras no país. Felipe, deixa eu voltar um passo e te perguntar um pouco sobre isso. Você sabe que, não sei se você sabe, mas eu estou aqui como coordenador político da bancada do Novo, da bancada federal. Então eu sou responsável, o meu trabalho é esse por uma espécie de alinhamento ideológico no encaminhamento concreto dos nossos posicionamentos. Então chega muita coisa nebulosa, né? E há muitas armadilhas. Então às vezes tem um PL que você fala, pô, isso aqui tem um negócio bom, mas tem sempre um jabuti enfiado, tem sempre aqueles interesses horríveis misturados. Então, como é que uma bancada liberal deveria se portar nesse caso? Então, há sempre discussões muito interessantes. Mas, olha, eu estou aqui em Brasília fazendo esse trabalho há aproximadamente 10 meses, 9, 10 meses. E foi uma baita experiência, tem sido uma baita experiência, porque eu começo a aliar um estudo teórico, que é muito do seu mundo também, com essa realidade concreta que você teve com o CLP. A questão eu fico muito assustado com essa sanha, com essa estrutura anticapitalista que é a constituição do próprio Estado. Na medida em que o Estado é uma estrutura parasitária, o Estado é fundamentalmente uma estrutura que vive de explorar por meio de impostos, por meio de tirada de dinheiro compulsória do cidadão, do trabalhador. Então, alguns autores liberais vão ser assim um pouco mais enfáticos em dizer que o Estado é uma espécie de organização criminosa que foi, vamos dizer, insensada por uma estrutura e que vive disso, de cometer crimes contra os indivíduos e contra as liberdades. Não estou dizendo que você esteja dizendo isso, mas autores que estão no
no nosso lado de cá, alguns apontam bem radicalmente para essa afirmação, e cá entre nós eu concordo plenamente. Agora, é possível, dentro de uma estrutura estatal que é fundamentalmente anticapitalista, porque ela pune o empreendedor, ela pune o livre mercado, ela pune a criação de riqueza. É possível a gente implementar isso no dia a dia do país, quer dizer, uma visão diversa, e fazer essas pautas passarem? Olha, Denis, a sua pergunta é excelente e ela toca no cerne do problema, que tem uma questão de gestão e política e tem uma questão de cultura na tua pergunta, né? A questão de cultura é o espírito antimercado do governo. Isso é uma questão cultural. Nós vamos tratar disso. E tem uma questão prática, que é como fazer o Estado de Direito funcionar. E aí eu sou muito fã do nosso amigo Hayek, que é o nosso seu livro aqui, ó, igual o livro do Denis aqui, que é... Leia o Hayek. Que no Caminho da Servidão, você sabe muito bem, num dos capítulos que ele fala assim, olha, na verdade, assim, o que distingue o Estado totalitário do Estado democrático é o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquilo que é fundamental, é a regra do jogo. Porque a regra do jogo é que faz com que os nossos talentos se desenvolvam. E é interessante que quando você acredita nos princípios do Estado de Direito, a lei é simples e clara e genérica. Quando você não acredita no Estado de Direito, a lei fica extremamente específica. A Constituição brasileira foi feita numa época em que as pessoas suspeitavam de que não estivesse na lei não ia acontecer. Então nós fizemos uma Constituição altamente detalhista. E isso vem paralisando o país, porque as coisas evoluem e a Constituição transformou regras que deviam ser de lei ordinária em lei constitucional. Então, isso, e pior, e neste temos emendas constitucionais... Nós temos uma Constituição que trata de tudo. Não, de minúcias, né? Desce a minúcia. Que aprova uma emenda agora constitucional que legaliza o calote do precatório. Ou seja, é tudo contra o Estado de Direito, é tudo contra, né, as coisas que nós acreditamos. Então, mas como é que fura essa bolha? Eu acho que essa é a questão importante. Eu me lembro muito bem na questão da reforma da Previdência, que o CLP teve um papel preponderante nessa construção da narrativa. Como é que a gente furou a bolha? Furou a bolha de duas coisas. Primeiro, foco na narrativa que vai mobilizar a sociedade. Qual era a palavra-chave lá? Fim de privilégio. Foi isso que levou as pessoas à rua. Então você tem que ter a narrativa para mobilizar as pessoas. Se você não tiver narrativa, você vai falar assim, vamos para a rua para equilibrar o orçamento da nação. Ninguém vai para a rua para equilibrar. Acabou, não vai, ele vai embora. Você não vai tirar ninguém de casa. Agora, você fala assim, é para combater privilégio, aí as pessoas, opa, essa pauta interessa. Então, tem que acertar a narrativa. Mas a narrativa precisa estar alicerçada na política de evidência e dado. Então, você precisa mostrar os números, olha o que está acontecendo. Quando você tem essa combinação, o governo, a fim de comprar a briga política, dado e evidência aqui, e, por outro lado, uma narrativa capaz de mobilizar as pessoas, a gente fura o bloqueio. Quando a narrativa é pobre, quando as dados e evidências não são claros para mobilizar as pessoas, o corporativismo vence. Porque aí, esse apelo emocional do valor que você falou, isso aqui está sempre prejudicando os mais pobres, isso aqui é os mais ricos que querem prejudicar os mais... Bom, aí acabou. Esse debate, num país desigual, nós perdemos a população, a audiência. Porque, na verdade, o que acontece? Os coletivistas, eles desenvolveram no curso da história, e eu falo de coletivistas de direita e de esquerda, não estou falando só coletivista de esquerda, não. Gente que gosta de Estado, gente que gosta de processo interventor, gente que trata o outro com paternalismo, com populismo. Isso está na direita, está na esquerda. Por isso que o liberalismo ele não se enquadra muito bem nessas categorias muito datadas, né, que ainda permeiam o debate político nacional. Esses caras desenvolveram uma capacidade de tocar os corações independente. E aí, isso que me preocupa e eu queria te ouvir a respeito. Independentemente das evidências. Você está com o livro do Hayek na mão, imagina quando é que a gente poderia imaginar um candidato à presidência da República no Brasil que lê Hayek. Quer dizer, é um negócio completamente novo. E
E o Thomas Sowell também faz parte dessa coleção aí, da Breves Lições, e a gente adora o pensamento de Thomas Sowell. Ele vai dizer o seguinte, fala, olha, essas ideias, elas tocam as emoções e muitas vezes elas amparam um sentimento que é anti-evidência. Então, eu entendo e concordo. A gente tem que criar ao mesmo tempo uma narrativa, a gente tem que saber falar com as pessoas, chegar no homem que não está a fim de fazer doutorado em ciência política e trazer as evidências. Só que o brasileiro médio, ele está preparado para esse movimento? Eu tenho uma visão sobre isso bastante... Eu não sou um cara otimista nem pessimista, eu gosto de me definir como aquele realista esperançoso. Acho que alguém já se definiu assim, eu gostei dessa definição e trouxe. Eu acho que nós estamos avançando muito, e até numa boa velocidade diante do quadro geral. Você tem uma visão positiva em relação a isso? Quer dizer, pergunta retórica, né? Candidato à presidência não poderia ser diferente. Não, eu tenho, Denis, pelo seguinte, o que eu acho que vem mudando? Primeiro, você tem uma nova geração que está preocupado com o mundo público. O problema da minha geração é uma geração que não dava as costas para o público e só pensava no privado. E isso custou caro. Então, ignora a política, não se mete em política, toca a tua vida, toca os teus negócios, esquece a política. Eu fui uma das aves raras que gostei sempre da política e me envolvi com a política. Então, isso foi uma coisa muito ruim. Você criou um vácuo de liderança geracional. Você pegar assim, quem são os grandes líderes políticos de 50 a 60 anos? Cara, tem um vácuo. É verdade. Então, você tem uma geração de 30 e moçada que está aparecendo. Né? Olha os nossos candidatos, é tudo moçada, pô. É verdade. E essa geração, assim, ó, a gente está preocupado com o mundo público, a gente tem um propósito, a gente quer melhorar o país. Todo mundo que se engajou nesses nossos movimentos ultimamente é tudo jovem. E você tem a geração mais velha, que também teve um papel importante na redemocratização do Brasil. Então teve um vácuo geracional de pessoas que não se preocuparam com a política. Esse é o custo geracional que a gente está pagando agora, Denis. É nesse vácuo que a gente está aí. Eu falo, quantos caras da minha geração aqui, de 50 a 60 anos, de 45 a 60 anos, que tiveram vida pública, fizeram... Não, tem pouca gente que está fazendo o nome. Né? Então, assim, tem uma questão que a gente está pagando o preço de uma geração que abandonou a política. Sim. E essa geração, o novo está resgatando. Deixou na mão dos caras, eles tomaram conta, tomaram aparelharam. Conta. Né? Na hora que você fala que todo político é ladrão, tal, você está negando a política. Ao negar a política, os outros... Essa generalização, ela é triste, porque, na verdade, quando você começa a conhecer a realidade um pouco mais de perto... Como é que é? Desculpa. Não, eu falei, os movimentos, os livros, o novo, tal, vocês começam a entrar. E aí, qual que é o negócio? É não perder o elan de continuar a briga. Porque aí você entra no sistema, que nem você está em Brasília. Putz, você vê tanto bom projeto, e é pensado aqui, e tem emenda aqui, é deturpado aqui. Você fala, nossa, não é possível, gente. É um passo para frente, 3 para trás. Né? E eu entendo que é mesmo uma questão frustrante. E aí, Denis, eu acho que a gente tem um grande aliado hoje que pode fazer essa revolução. Primeiro, você tem a mudança cultural, que eu já falei, essa geracional. Mas qual é a mudança que a gente pode fazer hoje? É o que eu chamo hoje do governo de dados, a digitalização. A tecnologia está a nosso favor. A tecnologia vai trazer transparência, vai mostrar o que funciona e o que não funciona, vai desmascarar o corporativismo. A gente tem que entender que a tecnologia, o governo digital, o empoderamento de dados do cidadão, essas coisas vão mudar a política pública. E o Estado não percebeu isso. Eles ainda estão aí, isso aí, emenda de relator, orçamento secreto. Eles ainda estão no mundo analógico, quando o mundo é digital. Essa mudança vai ser avassaladora e rápida. Eu digo, nos próximos 6, 7, 8 anos, vai mudar completamente. Não tem mais intermediação. E isso nós vamos acabar com o poder do corporativismo. Então, se a gente tem uma mudança cultural de uma geração mais nova engajada, com uma questão de digitalização de processos, de informação, de governo digital, de empoderamento de dados, essa combinação vai quebrar esse corporativismo. Agora, não dá para a gente ser
altamente otimista, porque essa turma vai aprender também a usar essas ferramentas para perturbar o poder. Mas eles são muito mais lentos. E aí eu digo, olha a nossa vantagem aqui, né, Denis? A gente está batendo um papo, a questão ambiental que a gente está conversando. Sim. Pô, a esquerda está parada. A gente estava conversando em off, porque o Felipe, inclusive, publicou um artigo na Folha de São Paulo sobre essa questão ambiental, que muita gente do movimento liberal diz, mas os liberais não tratam da questão ambiental. E você foi o primeiro que instaurou esse debate nacional aí naquela... E aí, Denis, olha que coisa interessante. Nós, liberais, também paramos no tempo. Assim, os esquerdistas encaram a questão liberal, a questão ambiental assim. Isso aqui é a melhor coisa que nós temos para atacar o capitalismo, o mercado e defender o meio ambiente e a preservação. Essa é a agenda da esquerda. Certo? E a nossa agenda é assim, não, esse negócio de meio ambiente é coisa de bicho grilo, esquerdinha, não sei o quê, deixa lá. Tudo bem. Então, mas olha só, aliás, aquele livro fantástico que você já leu, o Factfulness, né, do Hans Rosling, que diz assim que um dos piores bias que tem é a gente se congelar com o momento que a gente teve uma fotografia de uma imagem, só que o mundo mudou. Só que o que aconteceu com essa questão ambiental, que é fundamental? Em dezembro de 2019, anteontem, né, para a nossa questão histórica, 2019, começa o quê? A Europa, a comunidade europeia dizendo assim, a partir de agora nossa meta é 2050 carbono neutro. Em 2020, todos os países entraram. Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, todo mundo entrou. O que aconteceu? O mercado vai resolver, não é o governo. São os investidores. Hoje tem 50 trilhões de dólares no mundo. O cara fala, cara, ou você me apresenta um projeto que é sustentável, que está com essas 3 letrinhas aí do ESG, ou não tem dinheiro. Não vai ter grana. Pô, e aí começou, o mercado é que está dizendo qual que é a regra para você receber dinheiro. Falei, nossa, olha aqui, isso aqui Cara, imagina o potencial que o Brasil tem de fazer dinheiro, de criar riqueza com isso, de criar riqueza. Ô, Denis, fixar carbono vai ser o maior ativo do mundo. E o Brasil tem 50% do mercado global, cara. É um negócio inacreditável. Entendeu? Então, assim, é aqui que a gente tem que entrar. E é esse mercado que vai fazer com que o Brasil seja obrigado a abrir economia, a privatizar, a desregulamentar. Porque o que nós temos que fazer? Criar um mercado doméstico de carbono que tenha credibilidade internacional para a turma colocar dinheiro aqui. Exatamente. Então, é uma coisa incrível essa revolução. Segurança jurídica que dê a possibilidade de um investidor dizer assim, olha, não é um bando de loucos que vai sair rompendo o contrato, que tem uma certa estabilidade política, podemos investir ali. Coisa que não acontece, né? Porque aqui o investidor no Brasil acorda sempre com um sobressalto. O que vem de lá hoje? É isso aí. Então, assim, veja só o dinheiro. Olha, o BTG, banco aqui, acabou de criar um fundo de 180 bilhões de reais para plantar árvore. Cara. Pô, é isso, o mundo quer isso. Entendeu? Felipe, agora me fala uma coisa. Deixa eu te provocar um pouco aqui sobre um outro ponto. Assim, que eu acho que para a mentalidade do brasileiro, a gente é trabalhado na esperança, né? Então, assim, eu queria te perguntar isso, porque a gente também está falando para pessoas que estão acompanhando a política meio que à distância, vendo os movimentos, não são só pessoas interessadas. Por que nós deveríamos acreditar que estamos diante de um candidato que não vai fazer, como tantos outros, que vieram aqui e ali com um discurso melífluo, né? Aquele discurso gostoso assim, para os ouvidos de homens sensatos, de quem entendeu as regras do jogo, mas que na hora de chegar lá, não vai se deixar seduzir pelo canto da sereia. Eu digo isso por quê? Porque nós temos um histórico, né? Eu tenho uma preocupação muito clara com isso, porque quando você pega, por exemplo, países como a Inglaterra, diferente, por exemplo, da França, é um tipo de país que compreendeu a luta pela liberdade, a preservação das liberdades individuais em termos principiológicos. E quando eu leio seus textos, eu percebo isso em você, que você tem posturas principiológicas, racionalmente estabelecidas. O que me leva imediatamente a te oferecer um crédito, dizer assim, na hora do vamos ver, na hora do choque, não vai titubear. Mas
O brasileiro médio, ele pode estar pensando isso. Não aguento mais esses caras falando dessas coisas. Não tinha lá o posto Ipiranga. O que virou o posto Ipiranga? Joguete na mão de governo. Abandonou completamente os princípios liberais. Então, assim, dá para a gente confiar que nós estamos diante de alguém que trabalha pela liberdade em termos principiológicos? Denis, essa tua pergunta é fundamental. Para entender quem trabalha com questões principiológicas, tem que olhar a história do candidato. Candidato que aparece do dia para a noite não é bom candidato. Você precisa ter uma história. Eu digo, lembrem tudo o que eu escrevi. Não esqueça, que nem o outro presidente falava que era para esquecer. Não, para mim é lembrar tudo. Tudo o que eu escrevi. Você pegar o meu livro, eu tenho 10 livros publicados. Pode ler os 10 livros, você vai grifar as coisas, você vai ver que tem uma enorme coerência a vida inteira. É uma vida de coerência em torno de princípios. Então, eu acho que sem isso, você não consegue entrar na vida pública e comprar as boas brigas e ter credibilidade de lutar pelos valores corretos. Sim. Então, quando você pegar a trajetória de tudo que eu escrevi e fiz com que eu sou candidato, vai estar claro. Fala, pô, esse cara vai cumprir o que está fazendo. Por quê? Senão, a não ser que alguém fale assim, não, ele desde o dia que nasceu já planejou que ia estudar para ser presidente da República. Bom, tá bom, tem gente que acredita em tudo, mas assim, não é assim que é a vida. Então, eu acho que a primeira coisa é a coerência. A gente precisa olhar para a história. E eu digo isso para todo mundo. Quando você vota em alguém, olhe a história, de onde a pessoa vem, por que ela está entrando na política, o que a motiva, qual é o valor. Se não tiver o valor correto, esquece, não vai fazer a diferença. Então, isso é importante para todos nós como brasileiros. O Brasil está nessa situação porque a gente vem escolhendo o mal menor. Né? Não, o candidato melhor, não, o pior, não, olha, os dois são ruins, mas isso aqui, mas não pode. Então, eu acho que é fundamental nós focarmos em pessoas que têm histórico de coerência e valores. Segunda coisa, quanto você arrisca a sua vida a fazer isso nessa hora? Eu não preciso fazer nada na minha vida. Se eu quisesse, eu podia ficar em casa, eu podia fazer meu trabalho, eu podia tocar minha vida. Eu estou me dispondo a entrar na eleição mais complicada da história do Brasil, porque eu e você, e nós sabemos que o populismo vai afundar esse país, vai aumentar a miséria, vai aumentar a pobreza, vai acabar com a liberdade, vai acabar com a democracia. E nós não podemos ficar sentados na arquibancada assistindo esse show terrível de gladiadores populistas querendo roubar o Brasil da gente, roubar o Brasil da geração do futuro. Nós temos de entrar nesse jogo. Ninguém pode ser omisso em 2022, nem o eleitor, nem os candidatos. Por isso, podem ter certeza, eu vou ser eleito presidente da República e vou cumprir essa defesa de valores e de princípios que é fundamental para tirar o Brasil desse lamaçal que o populismo nos colocou. Aumentou miséria, aumentou pobreza, aumentou desigualdade social e fez a economia parar. E outro mito que nós vamos quebrar, que partido liberal vai dar as costas para a pobreza. Isso é outra mentira, porque é a geração de riqueza, é a geração da igualdade de oportunidade que vai resolver a real questão da pobreza. A pobreza não se resolve com assistencialismo estatal. A pobreza se resolve criando qualidade de educação, oportunidade para as pessoas e cada um poder desenvolver o seu talento. Lógico, num caso complicado como esse, é óbvio que a gente tem que dar um empurrão, mas empurrão não é viciar a pessoa em benefício de governo. Essa é a diferença. Todo programa social tem que ter porta de saída. Não pode amém, viciar é isso. Pessoas. É isso. Então a gente tem que fazer a coisa É certa. impressionante, cara, aqui assim a criação de uma estrutura de dependência que se retroalimenta. Os caras fazem questão disso porque eles vivem disso. Os coletivistas, eles vivem do problema e não da solução. Quando o brasileiro acordar para essa realidade, dizer assim, olha, independentemente do discurso, esses caras estão trabalhando no registro das emoções, no registro dos sentimentos, para retroalimentar a sua presença no universo da política, do poder político. Quando cair essa ficha e dizer assim, peraí,
Eu preciso acompanhar o cara e eu preciso apoiar aquele que vai apontar, sim, para uma colaboração muito, vamos dizer, cuidadosa, especialmente daqueles mais vulneráveis, mas apontando para caminhos de saída. Ou seja, entendendo o dinheiro público como dinheiro de investimento num processo de autonomia do indivíduo e não de retrodependência. Ou seja, usando uma linguagem bem mineira, não é para cevar o caboclo, né? É simplesmente para dizer, olha, parte daqui e segue. E nós não queremos que você vote na gente porque estamos aqui te oferecendo bolsa isso, bolsa aquilo o tempo inteiro. Olha, eu vou dizer um programa que nós vamos estar fazendo na questão ambiental, que é para resolver parte da pobreza, e como o enfoque é diferente do que se é Bolsa Família, auxílio emergencial, essas coisas. O que é parte do programa que nós vamos fazer? Nós vamos criar o famoso Green Bonds. O que é o Green Bonds? É um título verde. Como é que se criou título verde no mundo inteiro? Não é no Brasil, não. No mundo inteiro. Você taxando quem emite energia, quem emite carbono. No caso do Brasil, energia fóssil. Quem que a gente tem que taxar? A Petrobras. Vamos taxar sim. Enquanto não privatiza a Petrobras, que nós vamos privatizar a Petrobras, enquanto o processo demora, que você sabe, mas enquanto não privatizar, nós vamos taxar a Petrobras sim. Nós vamos pegar esse Green Bonds da Petrobras. Tem 4 milhões de famílias pobres, que são pequenas propriedades, que tem lá 1 hectare, 2 hectares de terra. Nós vamos pegar esse Green Bonds. Nós vamos fazer que dê um dinheiro para financiar, plantar árvore nesses lugares, porque esse cara não consegue viver. Isso vai dar uma renda de R$ 500 ano por hectare. Esse cara vai ter que contratar mais 2, porque pela nossa conta aqui, Denis, você precisa ter um empregado, uma pessoa trabalhando nos primeiros 2 anos para plantar árvore por hectare. Nós vamos gerar 3 milhões de empregos para os mais pobres, vamos gerar renda, porque ele vai plantar, quem vai pagar esse dinheiro é o mercado, é o Green Bonds. E nós só vamos fazer para esses 3 milhões mais pobres. Sabe por quê? Porque se tiver contrato tudo certinho aqui, o mercado toma conta do resto. Então não precisa chegar e falar assim, não, vamos fazer 200 milhões de hectares. Não precisa ter 200 milhões, o mercado toma conta. A gente tem que fazer só em 3 milhões, ajuda os mais pobres. Então, olha só, dinheiro de estatal vai financiar os programas para os mais pobres plantarem árvore e ter renda própria, sem depender de renda de assistencialista do governo. É assim que se faz. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando de privatização. Diga. Sim, te cortei. Uma diferença que eu vou dar aqui é interessante. O Brasil, todo o programa começa com a palavra sócio, depois é econômico, é político. A gente tem que começar com o oposto, com o econômico, porque é esse que resolve o social. Plantar árvore, fixar carbono, é resolver um problema econômico, ambiental, que vai gerar receita. E não é assim o assistencialismo que dita a política, é o contrário. É a vocação econômica que tem que gerar oportunidade para os mais pobres. Boa. Felipe, outro dia um amigo, até do Partido Novo, fez um estudo, salvo engano, é um pouco mais da metade das empresas públicas poderia, tecnicamente, eu não me aprofundei nisso, tá? Então eu estou falando aqui de orelhada, poderia, tecnicamente, ao que parece, terem os seus processos de privatização encaminhados na canetada do presidente. Qual que é a sua visão sobre isso? O negócio é enxugar assim no osso mesmo, porque eu, como um liberal / libertário com princípios bem marcados, eu acho o seguinte, tem liberal que fala assim, vamos esperar sanear a empresa para depois a gente privatizar. Ou não, a empresa está dando lucro. Não, para mim, pode dar. Entendeu? Porque o mercado, quando ele coloca a mão, o negócio anda. Basta ver o caso de telefonia, que é um caso emblemático aqui no Brasil. Mas qual que é a sua visão? É tocar essa pauta forte mesmo? Ou fazer como certas pessoas que depois que assumiram o poder disseram assim, olha, mas uma TV pública assim também não faz tão mal. Não, tem que tocar e tocar rápido. Eu vou dar um exemplo por quê. Porque, primeiro assim, o presidente com uma canetada pode escrever, sim, no Programa Nacional de Estatização. Está lá. Algumas empresas, como as 4 grandes, precisa lei específica. Né?
Então, aí sim, a Petrobras vai precisar de uma lei específica, o Banco do Brasil vai precisar de uma lei específica, a Caixa Econômica... se você privatizar as 4 grandes, que eu chamo que é Caixa Econômica, Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, das 200 estatais que nós temos, 150 são subsidiárias dessas empresas. Se você fizer isso aqui, você resolveu o resto, entendeu? E algumas têm que fechar. Vem num processo de guarda-chuva, né? Privatizou ali e vem dissolvendo. Tem umas que vai ter que fechar. Então, assim, primeiro, tem que vender tudo. Por quê? Por que a pressa? Não é porque o presidente é do novo, não, é por uma questão de mercado. A Petrobras, a cada ano que passar, vai valer menos. Se a gente demorar para privatizar a Petrobras, ela vai virar pó. O Correio vai virar pó. Então, assim, a gente tem que vender essas estatais, porque hoje ainda tem preço de mercado, ainda tem gente a fim de pagar. Se a gente esperar 6, 7 anos, o governo vai ter que vender por R$1 a empresa, porque não vai valer mais nada. Então, assim, é isso. A gente tem que entender que é uma questão de mercado. Hoje ainda tem preço, amanhã não vai ter preço, pô. Então, não é porque a gente é apressado, que quer fazer alguma coisa, não é porque assim o mercado está dizendo isso. Empresa fóssil vai acabar. Então, assim, vai ter. A gente tem que vender, pô. Não tem outro jeito. É verdade. Por isso a pressa. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu tenho uma curiosidade sobre o seu posicionamento, porque das vezes que a gente se encontrou, nós não tivemos tempo para conversar sobre isso, você está sempre com uma mochila nas costas, fazendo ponte aérea para não sei onde, como deve ser nesse momento. Como é que está a sua visão sobre educação? Porque eu digo pelo seguinte, você é um cara muito estudado, intelectualmente muito preparado, com livros publicados, estudou no exterior, tem todo um percurso. O Brasil, em termos educacionais, para ser uma lástima, a gente tem que dar uma melhorada. Assim, não, nós melhoramos aqui esse ano, agora a gente é só uma lástima. Os nossos números são horríveis. Existe aí uma visão sua a respeito? Porque é uma pauta abandonada, simplesmente abandonada, sempre relegada a uma discussão ideológica. Nós nunca tivemos uma política de Estado sobre educação. A gente sempre teve políticas governamentais. Entra um, diz uma coisa, entra outro, diz outra, e simplesmente a coisa não anda. Os nossos números no PISA, a gente não consegue responder às nossas próprias demandas. É uma coisa surreal. A gente coloca critérios para alcançarmos no ano seguinte. Não, a gente não consegue. Simplesmente não vai. Que visão que você tem sobre a questão da educação para o Brasil? Olha, primeiro, Denis, como nós acreditamos em política em evidência, nós precisamos ter uma meta clara para cada programa e deixar claro para a população o que nós queremos. Nós queremos estar entre o top 20 do PISA em 6, 7 anos. Essa vai ser a nossa meta. A política vai partir desta meta. Para atingir esse número, porque esse é um número mínimo que nós precisamos para formar as novas gerações para a sociedade do conhecimento. É o que a gente está falando aqui. Ou a gente forma para a sociedade do conhecimento, ou não vai ter emprego para essa moçada, e eles vão ter que viver de Bolsa Família o resto da vida. Então não pode. A educação tem que focar nisso. O PISA é um ótimo indicador, porque nos permite a comparar com os outros, com os demais. Se a gente está melhorando, e não é, o governo nem tem que inventar número, o número está ao lado. Né? E tem uma coisa importante que envolve a ciência, o conhecimento, que é muito importante, o conhecimento científico, a matemática, que é fundamental hoje, e a compreensão de texto. As pessoas precisam compreender o que elas estão lendo, senão não adianta, né? Então, assim, eu acho muito importante o PISA. Aí, quais são os pontos fundamentais que a gente já sabe? Primeiro, e aí precisa trabalhar o governo federal com estados e municípios. Não adianta o governo federal falar, precisa trabalhar. Meta. Primeira meta lá para o município. A questão do ensino dos 0 a 3 anos. A gente sabe que a primeira infância é fundamental para a formação do cérebro da criança. Se a gente perder a criança aí, vai custar muito caro para o Estado recuperando a criança ao longo do tempo. Então, primeira coisa, 0 a 3 anos. Meta dos municípios. Vamos fazer ranking, meta, mensuração. Segunda coisa, alfabetização plena. É uma vergonha que o Brasil vai entrar aí no 200 anos da sua independência e ainda não tem gente plenamente alfabetizada aos 8 anos. Isso é um absurdo. Nós temos um... E olha, Denis, tem programa de prateleira de alfabetização no mundo. Não tem que inventar a roda. Tem 200 mil programas que têm eficiência 100% em programa de alfabetização. Não tem que inventar a roda, tem que alfabetizar. Isso também é responsabilidade do prefeito. Aí nós vamos para o ensino médio.
que é onde está o maior buraco hoje. Sim. O ensino médico, nós temos que pensar duas coisas no ensino médio. Primeiro, formação de professor. Nós temos que investir na formação de professor. Nenhum país do mundo fez um salto educacional com uma qualidade péssima de professores. No mundo inteiro, onde tem educação boa, pública, quem entra na carreira do professor? Os top 10 do Enem. Aqui é os top último do Enem que entra na carreira. Não dá, gente. Tem que ter barra alta. Tem que pagar bem. Tem que ter bom professor. Se não tiver bom professor, acabou. Não tem educação. Não, o computador. Não, o computador ajuda. Se não tiver um bom professor... Por que quando você faz cursinho, todo mundo fica lá querendo aquele professor de cursinho? Por que eu não tenho aquele tipo de professor de cursinho no ensino básico, no Fundamental 1, no 2 e no médio? Então, tem que investir em professor. O professor precisa ganhar bem, precisa ser remunerado e precisa se formar no top da universidade, não lá embaixo. Então, formação de professor. Quarto ponto, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, curso profissionalizante. O jovem tem que ficar na escola porque ele sabe que ele vai aprender alguma coisa útil para a sua vida profissional. Se não tiver utilidade para a sua vida profissional, ele vai embora. É por isso que nós temos uma evasão escolar no ensino médio de 48%. Então precisa ter. Então a gente precisa focar nisso. E aí, uma última bandeira, que é o que eu acho que é muito importante, no caso das universidades, aproximar a universidade do setor produtivo. A universidade não pode ser uma ilha da fantasia, distante da sociedade, pago com o dinheiro do contribuinte. Ela tem que servir à sociedade, ela tem que ser útil à sociedade, ela tem que estar engajada no setor produtivo, com pesquisa, desenvolvimento, coisa que vai afetar a produção. Isso ajuda o professor também. O professor aprende um problema real, e ao aprender o problema real, vai melhorar a pesquisa dele. Então, é assim que nós vamos mudar a educação no Brasil, Denis. Fantástico, Felipe. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação ao MEC, tudo que eu vejo aqui em Brasília, eu costumo brincar com os meninos que me acompanham, eu falo, gente, Brasília é um negócio impressionante porque você consegue enxergar em loco o modo como o Estado tende ao crescimento. Felipe, você já andou aqui, você sabe, todo órgão público, todo prédio de órgão público tem anexo. Sempre. Invariavelmente é o que acontece. Então você tem uma estrutura que precisa de um anexo para que vai gerir algum órgão, não sei o quê, mas quem vai gerir esse órgão gestor? Não, tem que ter uma agência de concursos. Então aí você precisa de um outro anexo e a coisa vai tomando conta. E isso aconteceu de maneira sistêmica com o MEC. O MEC, no meu entender, poderia ser reduzido a uma secretaria que trabalhasse bem com planilha de Excel. Extingue o MEC, porque o mal que esse ministério faz para esse país é uma coisa brutal. E tem um exército de gente ali. Eu não me lembro exatamente os números, mas eu acho que é o órgão, por assim dizer, público, que tem mais gente junto com as forças militares do país. É um negócio brutal. Dá para mexer nesse vespeiro? Quer dizer, é possível chegar ali... Eu, por exemplo, não, mas o sistema é muito tomado. Ok, deixa esses caras no canto, dá férias coletivas para todo mundo, fica o ano inteiro fora, não atrapalhando já está muito bom. Dá para, isso, a palavra que o Léo usou ali, dá para descentralizar, o Rafa está dizendo, 300 mil pessoas, é um negócio, é uma cidade, né? Dá para descentralizar esse processo, fazendo tirando a estrutura aranha, né? Que se você mata o centro, o resto morre, mas usando a estrutura lá da estrela do mar, né? Que se você corta os tentáculos, o tentáculo tem vida própria. É isso que nós gostamos de defender. É isso aí. Então, primeira coisa, tem que enxugar mesmo. Que existe, que esses ministérios são absurdamente grandes e não precisa, é importante. Mas para fazer isso, é aquela nossa meta da descentralização. Precisa descentralizar meta, responsabilidade e recurso. Então, Estado e município. Mas é interessante que, apesar vamos dizer, desse inchaço do MEC, aí 300 mil pessoas, não funciona, veja como um cara habilidoso, quando está no ministério, escolhe pessoas boas, apesar de toda essa máquina jogando contra, produz bons resultados. Eu vou dar um exemplo concreto. Mendonça Filho, ministro da Educação do governo Temer. Pô, o cara sentou lá, não era da educação, escolheu gente boa e aprovou a reforma do ensino médio. Então, assim, isso é fato. É fato, aconteceu. Então, assim, olha o que é quando você tem um cara que entende o que tem que fazer, senso de prioridade, traz gente boa.
com até mesmo esse cabidão gigantesco de 300 mil, acaba enquadrando e fazendo as coisas andarem. Então, a gente tem que ter gente que sabe fazer a máquina pública andar com todos os seus defeitos. Sim, temos de fazer a reforma do Estado, mas se você não colocar uma pessoa boa, que entende da máquina, que sabe onde é que estão as pessoas boas. Denis, tem muita gente boa na educação dos estados e municípios, das secretarias e tal. Pega esses caras melhor, faz aí um recrutamento, coloca no posto-chave lá e manda limpar. Vai limpar, vai fazer um bom trabalho e vai ter um MEC que vai servir a educação e não servir o corporativismo da educação. Então, assim, é isso que é para fazer política. A gente está falando de temas muito duros, né, de temas importantes. Agora vamos falar de coisas muito suaves, tipo liberdade de expressão, STF, coisas não polêmicas, coisas mais ou menos tranquilas. Ô, Felipe, o que você está achando aí dessas tentativas, até a Beli sugeriu isso também, que está aqui acompanhando a gente, dessas tentativas de regramento da liberdade de expressão, como o STF dizendo, membros do STF dizendo assim, nós somos o filtro da sociedade. Eu acho isso maravilhoso, porque aquele sujeito com aquela toga, toda aquela ritualística, dizendo assim, isso você pode dizer, isso você não pode dizer, até aqui sim, até aqui não. Faz sentido isso para você? Não faz nenhum sentido? Qual que é o seu posicionamento a respeito? Olha, Denis, nisso eu sou um libertário. Não sou nem um liberal, eu sou libertária. Tem que ser liberdade de imprensa, de liberdade de opinião, ela tem que ser absoluta. Não tem que ter esse negócio de filtro, não tem que ter cerceamento, não tem que ter censura. Isso é péssimo para a democracia, é péssimo para a liberdade e mostra que quem acredita nisso desconfia da liberdade, desconfia da democracia. Nós temos de ser absolutamente intransigentes na defesa da liberdade de expressão. Sem isso, a democracia morre. Aliás, todo populista e ditador começa atacando a liberdade de imprensa. Começa atacando, cerceia um pouco a imprensa aqui, não pode falar aqui, não. E a corte não pode se meter nisso. Isso não pode se meter. Se alguém falou alguma coisa que é mentirosa, falsa, criminal, processe. Vai para a justiça, mas não põe o esparadrapo na boca dessa pessoa. Isso é um absurdo, eu sou totalmente contra isso. Agora, eu gostaria de tocar num ponto que é essa questão do Supremo. Quem vem judicializando a política são os políticos. Perde-se uma votação no Congresso e quer transformar isso numa questão de constitucionalidade. Quem está judicializando a política são os políticos, que não conseguem perder uma votação e apelam para a questão da corte. Isto é errado. Vocês, políticos, estão destruindo a política com a judicialização. Vamos ser realistas nisso. Porque se não acionar o Supremo, não estaria acontecendo nada disso. Então, nós temos parcela de culpa nisso. Nós estamos criminalizando a política. Esse é um problema da sociedade e principalmente da classe política. Nós temos de saber perder votação. Ganhamos uma, perdemos outra, não tem problema. Agora, não pode fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos destruir a democracia, porque o Supremo vai se meter em tudo, em coisas que nem é da seara do Supremo, porque está sendo acionado. Então, nós temos de ter juízo, acionar a justiça só em última instância. Nós temos que resolver as nossas diferenças no nosso âmbito da política e da sociedade. Isso é que é uma sociedade madura. Posição forte, hein, Felipe? Posição forte, hein? Você não está guardando pau para bater em ninguém, não. Excelente. E tem uma coisa aí que deriva desse embate que se deu entre mundo político, STF e tudo, que foi a questão do fundão. Eu, como um profundo interessado em filosofia, especialmente em filosofia antiga, eu sou um professor de filosofia antiga, essencialmente, que dou as minhas cabeçadas na modernidade e na contemporaneidade. Aristóteles tem uma passagem que é maravilhosa, que ele diz, olha, ética só é possível por meio de habituação. Não se trata simplesmente de escola teórica. Porque se fosse assim, Felipe, a gente colocaria um professor de ética aqui, em Brasília, dando aula para os caras, e todo mundo sairia ético lá no final de 6 meses de curso. A gente sabe que não é isso.
Então, me impressiona muito, e daí eu tenho que fazer uma defesa enfática, especialmente da bancada do Novo nesse sentido, mas não só da bancada, nós temos mandatários de extraordinária qualidade, você abrir mão de um direito que você tem, como, por exemplo, no caso de fundo eleitoral, de fundo para fazer campanha, de fundo partidário, e dizer assim, eu abro mão disso por princípios e vou tocar a minha vida política dessa maneira, pagando o preço que eu tiver que pagar, é muito forte. É muito forte. Isso virou um mote de campanha, né, para o Novo, dizer, ah, não, nós somos contra o fundão, mas é muito mais do que um mote de campanha. Isso, na realidade, você tem uma mala de dinheiro na sua frente, se você usasse, ninguém ia dizer assim, você está fazendo algo ilegal, não é ilegal, isso está referendado pela lei, mas você fala assim, não, eu não quero. Isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Qual que você acha aí? Dá para falar usar um xingamento em francês ou em inglês sobre fundo de 5 bi? Quer dizer, um negócio completamente maluco numa hora dessa. Quer dizer, independentemente da hora, né? É lógico. Não, isso é um absurdo total e é graças a Deus o Partido Novo não só se posicionou muito bem na briga política, e aí sim vai ao judiciário, porque isso é imoral. No momento desse, gastar 5,7 bi com fundo eleitoral. E mais uma coisa, o fundo eleitoral é outra ilusão, porque o negócio é o seguinte, o dinheiro do fundo eleitoral vai para a campanha dos caciques. E nenhum índio tem dinheiro para a campanha política. O índio fica apanhando que nem qualquer candidato novo. Tem que correr atrás de apoio, de dinheiro, de recurso, de doação, porque não tem outro jeito. Então, essa história do fundo eleitoral ser democratiza, é uma forma de democratizar a eleição, é mentira. Isso aí vai para focar nas eleições dos caciques. O resto fica com 2, 3 migalhas lá. É um absurdo. E as pessoas caem nessa conversa, nesse conto vigário. Então não é verdade. Não ajuda a democratizar a política, não ajuda a trazer gente que não tem acesso a recursos para fazer campanha. Tudo isso é mentira. Isso só ajuda a perpetuar caciques na política brasileira, que depois sabe o que fazem uma vez lá no Congresso? Aprova isso, orçamento secreto, emenda de relator, só aumenta o poder individual deles e continua dando uma banana para a sociedade. É isso que acontece com esse dinheiro. Então isso é um malefício que precisa ser combatido, e precisa ser combatido tanto no campo político, aí sim, no campo da justiça também, porque isto é imoral, além de tudo. Você usar dinheiro do contribuinte para ficar financiando campanha política de cacique de partidos. E ó, eu vou te fazer uma última pergunta, porque eu imagino o seu cansaço também, nesse ritmo maluco, já te agradecendo mais uma vez por esse carinho em atender a esse convite. Que eu queria muito ter esse papo com você, estou acompanhando o baita trabalho que você está fazendo. Existe um debate dentro do mundo liberal entre, vamos dizer, essa pergunta foi encomendada, tá, por uns amigos do Novo e tal. Então, o povo faz encomenda de pergunta. Você vai falar que pergunta esse negócio. Da questão entre o combate às desigualdades, ou à desigualdade de modo geral, o Brasil é um país profundamente desigual, e o combate à pobreza. Essa é uma grande questão filosófica que se coloca especialmente dentro do mundo liberal. Como é que você vê isso? Eu sei que você tem uma literatura a respeito. Te preocupa a questão da desigualdade ou te preocupa muito mais a criação de riquezas que, quer dizer, independentemente se a desigualdade se der aqui em cima e não aqui embaixo, que sejamos desiguais, porque a desigualdade é uma condição da natureza humana, ou se não, nós precisamos realmente juntar aqui esses dois extremos, né? Do mais pobre e do mais rico. Como é que você vê isso? Como é que coloca isso na sua cabeça? Bom, vamos lá. A questão da desigualdade só dá para ser atacada de uma forma filosófica. É tratar de criar condições de igualdade de oportunidade. Talentos, cada um vai ter um talento diferente na vida. Cada um vai querer uma coisa. Um quer ser professor, o cara quer ser o professor do mundo, outro quer ser o maior bilionário do mundo, outro quer tomar conta do meio ambiente. Cada um quer uma coisa. Então, mas você tem que ter a igualdade de oportunidade para exercer o seu talento. Nisso, a política não tem que se meter. A política tem que criar condições para que essa igualdade ao acesso de oportunidade exista. Isso precisa fazer. Porque aí
tem até um livro de um professor lá de Harvard que você deve ter lido, que critica a meritocracia, e eu tive o Michael Sandel, e eu tive lá uma discussão com ele uma vez sobre isso, que eu falei, não, você está criticando a meritocracia porque você está dizendo que cria oligarquia. Eu também sou contra essa meritocracia. Se a meritocracia criar oligarquia, eu sou contra. Eu sou a favor da meritocracia que preserva a virtude do mérito, ou seja, a igualdade de oportunidade para você triunfar com mérito. Se existe uma meritocracia que oligarquiza, nós não somos a favor dessa oligarquia. É óbvio. Então, assim, o governo não tem que se meter nisso, mas tem que criar condições. E aí, educação, como você falou, é ponto fundamental. Se nós começarmos um estudar num lugar e outro estudar numa escola 10 vezes pior, já começa uma desigualdade de oportunidade aí. Então, isso é importante. Agora, o combate à pobreza, isso é política de governo. A gente precisa resolver. O Brasil precisa ter meta para redução de pobreza. Assim como eu falei que a gente tem a meta do nosso PISA, que a gente tem que ser top 20, tem que ter meta de redução de pobreza. O Brasil tinha 3,5 milhões de pessoas na extrema pobreza em 2015, hoje tem 20 milhões. Pô, não dá para criar uma sociedade igual nisso. E aí o Estado tem que entrar sim, não tem jeito. A gente tem que dar uma mão, um empurrão para tirar esse cara daí. Agora, o que não pode, como eu disse no começo, é viciar, falar assim, ah, não, eu quero receber Bolsa Família pro resto da minha vida. Não, o programa precisa ter a porta de saída. E olha, isso não é coisa de liberal, não. Você pode pegar as maiores autoridades de programas sociais, todos falam que programa social que funciona tem 2 critérios. Primeiro, focalização. Precisa saber exatamente, por exemplo, o auxílio emergencial. Tem muita gente que não precisava, tem 70 milhões. Agora, se você tivesse focado essa mesma quantidade de dinheiro nos 20 milhões, você teria resolvido o negócio da extrema pobreza. Então, focalização e porta de saída. Esse é o critério mínimo de qualquer programa social para resolver a pobreza. E olha, até pessoas, autoridades como Ricardo Paes de Barros falam exatamente isso. Então, não é assim coisa de liberal, de esquerda ou de direita. Isso é critério, é evidência empírica de estudos que estão sendo feitos. É assim que a gente tem que fazer. É assim que nós vamos fazer. Nós vamos atacar, sim, pobreza. Pobreza é inadmissível. Pobreza atrasa o desenvolvimento de um país. Pobreza também é sinônimo de corrupção, porque o país corrupto é que tem pobreza. Já viu um país que tem baixa corrupção que tem pobreza? Não existe. Então, assim, vamos atacar o problema da pobreza. E isso não é só bandeira, não é monopólio da esquerda, não. A direita, os liberais têm que se importar com isso. Igualdade de oportunidade, não. Agora, governo se meter em negócio para criar igualdade, não existe. Igualdade de oportunidade é prestar bom serviço, boa educação, boas condições para as pessoas desenvolverem o seu talento. E não ficar você trabalhando de Deus ex machina, dizer, não, é bom para fazer isso, bom para dizer aquilo, como você está falando do Supremo em questão da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Isso não existe. O governo não tem que se meter nisso, tem que criar as condições para que exista a igualdade de oportunidade. Felipe, afiado demais, tá louco, afiado demais, liso, 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 que coisa linda te ouvir. Olha, muito obrigado. Eu saio daqui, eu acho que todo mundo sai assim, eu saio com 2 sensações. A primeira, com o coração muito mais tranquilo em te ouvir, dizer assim, a gente tem um liberal para tocar esse negócio, tá preparado demais, tá muito calibrado. E a outra, a gente está incendiado, com vontade de fazer as coisas, de não deixar desandar, de partir para cima, de que cada uma das pessoas que estão aqui, que possam se tornar multiplicadoras dessa mensagem. E a gente vai mudar isso, cara. A gente vai mudar esse quadro. Tô muito esperançoso. E que bom que você assumiu essa tarefa. O fato de você ter chegado tranquilizou muito o clima dentro do partido, tranquilizou muito o clima entre os liberais. Então, fosse só por isso, eu já te agradeceria muito. Mas é muito mais. Você está fazendo um baita trabalho, inspirando aí uma galera. Muito obrigado, tá? Muito obrigado você, Denis. Olha, eu conto com você e com todo mundo que está nos assistindo. Nós temos de trabalhar, nós temos de acreditar que vai triunfar a virtude aristotélica, e vai triunfar, mas é verdade. Ou a gente acredita que na política nós vamos fazer a diferença defendendo princípios e valores e que a virtude vai prevalecer sobre o corporativismo, ou a gente perdeu o jogo. A gente tem que acreditar nisso. E eu quero andar esse país, vou andar esse país com todos vocês, vocês juntos, vocês que são candidatos, militantes, todos vocês são muito importantes. Não tem ninguém que é um mais e menos importante, é todo mundo. E toda a minha agenda que eu estou fazendo por andar por esse Brasil, Denis, é para isso. É para nós estarmos juntos,
defendendo ideias, princípios, valores e mostrando que é possível, sim, criar o Brasil que nós queremos. Tá demais, tá demais. Estamos ansiosos para assistir aos debates. Vai ser um massacre. Não vejo a Nós hora. precisamos disso.